E aí, tá preparado pro Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis. 37, Barbieri? 36 ainda. 7 meses que vem. 36 anos. Bom, hein? Oi, Muricy. Saudade, hein, Muricy? Saudade. Saudade. Ei, Muricy, a gente só lembra de sorte quando a gente fala de idade, né, Muricy? Um ovinho passa mal. Acabou tudo. Vai ficar velho. Terrível. Mas vamos situar para vocês, evidentemente, pela profissão, eu sou obrigado a saber, mas conversar com eles aqui um pouquinho, porque não é por acaso que eles estão onde estão. O caso do Maurício Barbieri, que tem só 36 anos. Você tentou jogar, né? Tentei. Não foi muito feliz, né? Esse empreitado? Não foi muito feliz, não. Pô, não deu muito certo. Você gostava de jogar em que posição, Maurício? Olha, eu joguei em muitas posições, acho que até por isso não deu muito certo, né? Coringa é um Já era polivalente, Coringa. Era canhoto, né? Sou canhoto de perna, então joguei de volante, lateral esquerdo, enfim, até de centroavante pela altura me colocaram lá, fiz os meus golzinhos, mas não fui pra frente, não. E aí você foi pra vida acadêmica, né? Isso, eu estava tentando jogar, ainda estudando, passei no vestibular, e aí fiz a opção de ir pela vida acadêmica. Não tinha claro ainda que seria treinador, mas aí lá dentro, a paixão pelo futebol, né, acabou me levando para esse lado. Você fez educação física? Na verdade, eu fiz o curso de bacharel em esporte, que tem aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Comecei como preparador físico, no antigo Pão de Açúcar, que depois virou Audax. Então, aí como é que você foi parar no grupo Pão de Açúcar? Você que foi lá entregar como é que foi essa transição? Que você já estava envolvido no curso da USP com o futebol da faculdade, certo? Isso. E aí você foi parar no grupo Pão de Açúcar, como é que foi isso? Então, isso foi o seguinte, eu estava já no último ano da faculdade, surgiu a possibilidade de eu estudar fora, na Faculdade do Porto. E aí eu fui estudar lá, enfim, acabei estando lá já arrumando estágio no Clube do Porto, fiz o estágio. E era uma época em que se falava muito da maneira de trabalhar, metodologia lá. Eu voltei, tive contato com algumas pessoas, dentre elas... Fez um estágio no Futebol Clube do Porto? Isso. Junto com o curso na Universidade do Porto? Isso. E aí quando eu voltei, conheci um rapaz, que era o Alessandro Flomer, que tinha contato, enfim, a gente fez contato, ele me convidou, a vaga era de preparador físico. Eu entrei como preparador físico, fiz o primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano eles me convidaram, acharam que eu tinha, enfim, as características, o perfil para ser treinador. E aí eu fui ser treinador do Sub-15. E aí a coisa foi engrenando. Nesse primeiro ano a gente foi vice-campeão paulista, fizemos a final contra o São Paulo, que na ocasião tinha o Lucas, tinha o Casimiro. Aí no ano seguinte eu subi para o Juvenil, e aí a gente foi campeão paulista. Ainda Pão de Açúcar ou já Audax? Ainda Pão de Açúcar. Tá. Aí conheci um lado do futebol um pouquinho mais... que até então era clube empresa, né? Verdade, enfim. Mas aprendi muito, me calejou muito, porque é um clube de massa, tem muita torcida, é a maior torcida do interior, do estado de São Paulo. Enfim, saí, fui pro Desportivo Brasil, que era um projeto ligado aos chineses do Shandong, e estava treinando o Desportivo quando eu recebi o convite do Flamengo para fazer parte da comissão permanente. Isso. Aí fui, cheguei em janeiro, estava trabalhando, enfim, houve uma reviravolta em abril e o resto da história vocês conhecem, estou aqui hoje. Aos 36 para 37 anos. Posso fazer uma pergunta rapidinho? O que é universidade, como é que você falou? Não, o curso de bacharel em bacharel do esporte. Qual a diferença para professor de educação física? É um curso novo da USP. É um curso recente, né? Tem 10 anos esse curso. Mas quais são as cadeiras que tem que dá a condição e habilitação para você ser treinador registrado na CBF? Então, ele é um curso mais voltado para quem quer trabalhar com alto desempenho, né? Então, eu, por exemplo, não tenho as matérias de licenciatura para trabalhar em escola, tal. Nem sou habilitado a trabalhar em escola. A minha carga horária é preenchida com mais matérias para trabalhar com alto desempenho. Então, se os dois cursos têm Fisiologia 1, no meu tem Fisiologia 1 e 2, tem biomecânica. Mais específico para desempenho, não é treinar. Desempenho de atleta. Pode trabalhar com alto desempenho. É mais perfeito. Porque ele é professor de educação física, né? Professor de educação física, licenciatura. Exatamente. Pode dar aula na escola. A Universidade Federal ela só tinha esse ramo, né? Não tinha a opção de bacharel. Eu acho que até só tem na USP esse curso. Sim. Né?
no Brasil. É um curso que só tem na Universidade de São Paulo. Alguns amigos jornalistas são formados por esse curso de bacharelado antes do jornalismo. É legal esse curso. É, muito. Né? Agrega muito. Ô, Loz, você começou no Internacional, mas para chegar no Internacional, como é que foi? Conta pra gente. A minha história é um pouco parecida com a do Barbieri, né? Apesar de eu não ter tentado jogar, né? Sempre colocava, quando sobrava um, era a hora que eu entrava. Eu comecei na universidade, eu tinha o sonho de trabalhar com o esporte olímpico. Meu sonho era trabalhar numa Olimpíada defendendo o Brasil. Não sabia nem qual esporte, se era basquete, se era judô, se era handball. Eu queria estar numa Olimpíada. Era o meu sonho de adolescente, era estar numa Olimpíada cantando hino, podendo brigar por uma medalha. Então foi isso que me levou para a educação física. Logo que eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha um intercâmbio de um professor alemão chamado Ulf, que dava a disciplina de futebol. No primeiro semestre ele já me convidou para fazer estágio com ele. Eu fiz estágio, entrei num projeto de extensão para meninos carentes. 6 meses depois fui convidado pelo Julinho Camargo, que é treinador do Juventude e era coordenador das escolinhas do Internacional, para ser treinador da escolinha, parte só recreativa. Isso foi em início de 95. E aí foi a sequência natural dentro do Internacional. Foram 15 anos, onde eu saí da escolinha, fui ser preparador físico de categorias menores, voltei para ser treinador, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-20, time B, interinamente várias vezes assumindo a equipe do Internacional, muito aprendizado na tela com o professor Muricy, o professor Abel, com o Tite, com todos esses treinadores que foram treinadores do Internacional nesses 15 anos que eu estive lá durante a primeira passagem. Ele nem lembra que você estava lá, ele nem lembra. O importante é eu lembrar, né? O importante é eu lembrar dos ensinamentos que ele passou, mesmo sem saber que eu estava aprendendo. Então, assim... E a primeira experiência como profissional foi no Juventude? A gente venceu Claro, foi no Inter, interinamente. Mas como treinador foi no Juventude, a gente venceu uma competição que é equivalente à Copa Paulista com a equipe sub-20. Jogava a equipe profissional no segundo semestre. A gente venceu essa competição, venceu o Brasil de Pelotas na semifinal, venceu o Ipiranga de Erechim na final. E recebi o convite numa reformulação do Juventude, tinha caído da Série B para a Série C para assumir. Eu achava que deveria ser o momento. Acabei cometendo alguns erros, acabei indo sozinho. No Juventude eu indiquei o Enderson para ser o treinador do time B do Internacional. E aí ele foi do Atlético Paranaense para lá e a gente construiu uma relação de amizade boa. Ele me convidou para auxiliá-lo na equipe profissional. Fiquei, eu acho que 2 meses e meio até o Abel chegar, que tinha sido contratado do... Acho que é do Al Jazeera ou Al Garafa, não me recordo. Al Jazeera. E aí fui para o Sub-20 do Fluminense para montar esse projeto Sub-23. Quando eu recebi o convite para voltar para o Internacional, do Roberto Melo, que hoje é o vice-presidente, para tentar auxiliar. O Julinho Camargo, que era auxiliar do Falcão, assumiu o Grêmio profissional. Saiu de auxiliar do Falcão para ser o treinador principal do Grêmio. E aí a diretoria queria um profissional com um conceito mais jovem, mais estudioso para auxiliar, para ajudar o Falcão naquele momento. Acabou que o Falcão, poucas rodadas depois, acabou saindo. Eu assumi o Inter interinamente, fiz a Copa Audi, fiz uma final de Sul-Americana. Fiquei mais 3 anos no Internacional. E aí recebi o convite para vir novamente para o Corinthians e decidi aceitar sair do Sul e vir para São Paulo. E aí são 5 anos de Corinthians. É a história que o povo já conhece, né? Um pouquinho pelo menos. Bom, contamos um